Prosperidade tem a ver com generosidade. Tudo a ver. Quanto mais você transborda, mais você tem, mais você prospera. Olha, hoje eu estava falando, e eu gostaria que isso entrasse no teu espírito com muita força, você abrisse seu coração e deixasse a palavra entrar. Tem algumas coisas que eu não entendo como coincidência, e eu vou mostrar para você que elas não são. O Espírito Santo colocou no meu coração algumas mensagens, e dentre elas, sexta-feira, retrasado, eu trouxe esse sermão aqui, ó. Está lá no YouTube. Diga comigo, chega de bênçãos atrasadas. E nesse sermão, eu falei, o meu povo está empurrando com a barriga a sua tarefa. Eles dizem que não é o momento certo para reconstruir o templo do Eterno. E aí nós falamos, demos a definição de o que é empurrar com a barriga, era a vida espiritual. E no final, nós trouxemos a finalização desse sermão, foi com: Deus vai encher sua vida de glória. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Eu disse, paz significa nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. E aí vem, assim diz o Senhor, daqui a pouco, daqui a pouco mais uma vez, diga comigo, eu farei tremer o céu, a terra e o mar, e a terra seca, e farei tremer todas as nações, quer dizer, os continentes, e serão trazidas as coisas preciosas das nações, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Quem lembra desse sermão? Então está lá, sexta-feira, retrasado. Quando foi ontem, o Espírito Santo usou a bispa na entrega do jejum, para entregar a mesma palavra. E para dizer, minha é a prata, meu é o ouro, eu farei estremecer as nações, os continentes. Entregou essa palavra de uma forma poderosa. Quem viu? Poderosa, poderosa, poderosa. E aí, eu estava dizendo hoje, presta atenção numa coisa que eu vou ler a você. O sonho veio a Faraó 2 vezes, porque olha a revelação de José para o sonho, duas vezes, ou repetidas vezes, quando veio a segunda vez. Veio a Faraó 2 vezes. Diga comigo essa palavra, porque a questão já foi decidida por Deus. Diga, a questão já foi decidida por Deus. Diga comigo, que se apressa em realizá-la. A questão já está definida por Deus. Deus tem pressa para fazer. Por isso veio 2 vezes. Sabe o que significa isso? A mesma palavra que o Senhor nos trouxe agora há dias, Ele traz ela de novo confirmando. Sabe por quê? Diga comigo, a questão já está definida. Diga, Deus tem pressa para me abençoar. Deus quer me abençoar. Deus quer me abençoar. Diga, Ele tem pressa para fazer na minha vida. Diga, Ele tem planos, Ele tem propósitos comigo, e Ele tem urgência
para fazer aquilo que Ele tem para fazer comigo e através da minha vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus tem pressa. Por isso que o dia que Deus colocou no meu coração, eu dei o título: chega de bênçãos atrasadas. Por isso que eu preciso entrar na posição. Quando José deu a tradução, ele diz assim: procure agora um homem criterioso e sábio, coloque no comando da terra. Era ele. Não precisou procurar. Já era ele. Deus tinha dado a ele. Então, queridos, eu vou pedir, por favor. Eu não acredito em coincidência. Quem ouviu a entrega ontem, a bispa dizia assim: eu estou arrepiado até o último fio de cabelo, eu estou arrepiada. Porque Deus vai estremecer as nações, Deus vai estremecer os continentes, Deus vai fazer vir sobre a tua vida as riquezas das nações. É para nós, é para você, é para o povo de Deus. Deus está procurando que Ele encontre aí. Ele está fazendo hoje. Diga comigo a palavra transborde. É a palavra para nós. Está aqui, ó. Diga comigo, transborde. Por que transborde? Transbordar é uma corrente sem fim. Nós sempre ensinamos, porque a palavra nos ensina sobre isso, que o generoso prospera. E hoje, eu espero poder te ajudar para você entender algumas coisas e depois nós vamos trazer outras para vocês. Nós devemos transbordar todos os dias no reino e na vida das pessoas. Todos os dias. Lembrando que o melhor lugar para estarmos, diga comigo, é no lugar de dar. Mas geralmente as pessoas não veem isso. Dependendo de onde você foi criado, dependendo do meio que você foi educado, você não tem essa mentalidade. E justamente por não ter essa mentalidade, muitas coisas estão travadas, estão barradas em você. E você precisa entender isso. Se você não buscar aonde você está, com o que você está, a primeira pessoa a ensinar sobre sacrificar, ofertar, doar foi o Senhor Jesus na cruz. A primeira a nos ensinar. O primeiro a nos ensinar a transbordar foi o Senhor. Ele transborda a favor e nos enche de fé diariamente. Vamos lá, vamos ler. Diga: o Senhor fez sua graça transbordar. Diga: e me encheu da fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Graça e paz, diga comigo, graça e paz lhe sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus em Jesus, o nosso Senhor. Nós temos que viver a vida ao máximo até transbordar. Diga assim: eu preciso viver a vida ao máximo até transbordar. Nós precisamos desfrutar da vida que o Senhor Jesus, nós repetimos isso continuamente, parece até repetitivo, né? Vida e vida em abundância, vida plena até transbordar. Mas a gente se acostuma a ouvir essas coisas. A gente se acostuma e acha assim: não, primeiro eu preciso crescer para depois eu começar a transbordar. Vida abundante é para todo aquele que crê e todo aquele que ama a Deus. Esse é o ponto de partida. Todo aquele que crê e todo aquele que ama o Senhor. O que acontece conosco muitas vezes? Vem cá, nós recebemos o Senhor. Primeiro a transbordar, quem é? Quem é o primeiro a transbordar? Quem foi o primeiro a transbordar em nossas vidas? Graça, favor, paz, vida, prosperidade. E nos ensina a fazer o mesmo. Agora, vamos lá. O que acontece muitas vezes? O que acontece muitas vezes é que por não entendermos isso, diga assim, ó, comigo: pois dele
por Ele e para Ele são todas as coisas. Vamos repetir? Pois dele, tudo vem dele. Agora, diga, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Ontem eu falei, e agora na minha oração eu falei o seguinte, presta atenção numa coisa seríssima. Adão e Eva foi buscar alimento fora de Deus. Perderam o paraíso. Esaú foi buscar alimento fora da direção de Deus. Perdeu a bênção da primogenitura, a dupla parte da herança que ele tinha direito dobrado e liderança. A bênção de Deus sobre a tua vida, sobre a vida dele. Abraão foi fugir da fome, descendo para o Egito, atrasou a vida dele, encontrou só problema no Egito, porque foi fugir não em Deus, mas foi buscar no Egito. Noemi e o marido foi fugir da fome para a terra de Moabe, foi buscar na terra de Moabe a prosperidade, encontrou. Foi fugir da fome, encontrou fome, miséria, escassez e morte. Foi o que encontrou. Quando Isaac pensou em descer para o Egito, o Senhor já disse, não desça. Fica onde eu vou te mostrar. Semeia essa terra e eu vou te abençoar. E ele ficou e semeou e colheu quantas vezes mais? Em 1 ano. Enriqueceu em 1 ano. Em 1 ano. Porque não foi fugir. Por isso que eu quero que você preste atenção. Farei em breve, daqui a pouco, eu vou fazer tremer as nações. Daqui a pouco eu vou fazer tremer os continentes. Eles vão trazer as riquezas para este lugar. A bênção, ela vem de Deus. José seguiu a direção e, ao invés de fugir para qualquer lugar, ele se tornou o celeiro. Um celeiro do mundo. Então, a primeira coisa, eu preciso saber que tudo que eu preciso é dele, por ele e para ele. Vem dele, é por ele, é para ele, é para a glória dele. Se eu não entender isso, eu já comecei fracassando. Então, eu disse uma coisa, muitas pessoas, por que muitos não creram em Jesus? Porque muitos acreditavam que Jesus tinha que chegar como um grande rei e seria um grande general e conquistaria através da espada. E ele não chegou dessa forma. Ele chegou e conquistou através de princípios. Diga a palavra princípios. A gente não acredita nisso. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Começa assim. O reino de Deus começa assim. Assim, ou aquele que assim serve a Cristo, é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Significa o quê? O intangível leva ao tangível. O que significa isso, bispo? O que você deseja palpar vem daquilo que você não consegue palpar. Porque o reino começa dentro. Por que nós estamos batendo com vocês sem cessar? Quando eu começo a governar fora? Quando você começa a governar dentro. Ontem, quem esteve comigo, eu discorri por que Davi derrotou Golias. Porque antes ele derrotou o gigante da rejeição. Porque ele não podia sentar com os irmãos na mesa. Ele era considerado um filho bastardo. Ele não podia estar nos momentos de família importantes. Quando chega o Samuel na casa do pai para ungir dos filhos de Jessé um rei, ele nem convidado é, porque ele não podia se assentar à mesa com os irmãos. Então, ele já começa vencendo aquele gigante interior, a rejeição, a mágoa, aquilo que vai corroendo o homem por dentro. Quando o pai pediu, filho,
leva pão e queijo para os seus irmãos, o que ele poderia ter feito? Sentar com os meus irmãos na mesa eu não posso, mas levar pão e queijo para os meus irmãos na guerra eu posso, né? Ele não podia ter falado? Sim ou não? Olha, no momento bom, eu poderia sentar à mesa, eu não posso sentar com eles na mesa. Agora, o senhor manda eu levar pão e queijo para os meus irmãos na guerra? Eu não. Não, ele nem questionou. Ele venceu aquele gigante interno. Foi lá e foi a grande oportunidade da vida dele. Eu disse, quando ele venceu, porque ele estava no momento certo, naquele momento que nós temos falado a vocês, o momento kairos, o tempo da oportunidade. Diga comigo, o tempo da oportunidade. Eu bato nisso sem cessar. Cuidado que a janela abre e a janela se fecha. O portal abre e ela se fecha. Aquele era o tempo da oportunidade. Como o de José foi o tempo da oportunidade. E o tempo de fazer o plantio certo. Quando ele chega lá, naquele momento certo, o momento exato que Golias estava desafiando o exército, humilhando o exército. Então ele agarra aquela oportunidade. Ele enfrenta e ele derrota Golias. Correto? Virou herói nacional, não virou? Sim ou não? Sim ou não? Virou herói nacional por alguns instantes, até o povo começar a cantar. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Quando Saul ouviu isso, de herói nacional ele virou um rebelde. Então, o herói já foi perseguido para ser morto, justamente por inveja. E aí, nós vemos mais uma situação. Imagina quantas rejeições, quantas ofensas. Porque voltando um pouquinho, no momento que ele levou o queijo, no momento que ele levou o pão para os irmãos, que ele chega lá e ele escuta a afronta do gigante, e ele escutou que tinha uma recompensa, ele pergunta, o que vão dar para quem derrotar esse gigante? O irmão vem bravo com ele e diz, o que você está fazendo aqui, moleque? Eu sei da presunção do teu coração, eu sei da maldade do teu coração, o que você está fazendo aqui? Ele venceu o inimigo da rejeição, ele venceu o inimigo da mágoa. Quando ele achou que ele estava rompendo, que ele se tornou um herói nacional, por inveja, o rei começa a persegui-lo. Deus dá a oportunidade e entrega o rei nas mãos dele. Os soldados que estavam com ele dizem, mata ele, Deus entregou nas tuas mãos. Ele falou que Deus me guarde de tocar no ungido do Senhor. Prestou atenção? Que Deus me guarde do quê? Não tinha um cara ferido lá dentro. Por isso que governar, isso só foi ampliando a unção sobre a vida dele. Só foi ampliando. Por isso que ele se tornou o rei que se tornou. Porque ele governava os inimigos internos. Quem está entendendo, por favor? Nós fomos, ao longo do tempo, nós fomos sendo deformados por uma formação. Muitos de nós fomos deformados. O que pode deformar uma pessoa? Muitas coisas, muitas experiências que ela vive, lugares que ela passou, o que ela aprendeu. A religião pode deformar uma pessoa, os valores podem deformar uma pessoa, princípios podem deformar uma pessoa, uma mentalidade contrária à palavra pode deformar uma pessoa, preocupações pode deformar uma pessoa, medos, inseguranças pode, são formações que deformam o nosso caráter. E aí, qual é o problema? Quando nós cremos em Jesus, aonde está a solução disso? Quando nós cremos em Jesus e nós começamos a meditar na palavra, nós voltamos ao estado que fomos formados, nós voltamos ao princípio. Prestou atenção no que eu disse ou não? Sim ou não? Lembra que eu disse outro dia? Eu falei numa reunião aqui, alguém teve a curiosidade para ver lá a experiência das pulgas? Lembra que eu falei? Fizeram a experiência, pegaram um monte de pulga, colocaram um copo em cima delas e elas começaram a pular para sair do copo. Mas elas batiam no teto. Tinha um copo sobre elas. E aí, por muito tempo elas tentaram. Quando foi tirado o copo, elas não pulavam mais. Ela não tinha mais copo. Só que elas se acostumaram tanto
a tentar e não conseguir, que quando já não tinha mais copo, elas nem tentavam. Está entendendo? Você sabia que depois que você está em Cristo, o copo já foi tirado? Mas muitos não conseguem pular ainda por causa dos resultados antigos? Sabia disso? Muitos ainda continuam presos como se tivesse um copo impedindo um teto, que você vai bater e não vai passar daí. E nós precisamos identificar o que é. Por que eu não consigo mais? Por quê? Então, o primeiro passo é, quando nós começamos a meditar, a nossa mentalidade vai mudando. Porque a mudança na vida de uma pessoa acontece quando a mentalidade dela vai mudando, os bloqueios, as travas mentais vão saindo e vão dando lugar a uma renovação. Sabe aquelas crenças desgraçadas? Eu não posso, eu não consigo, não é para mim? Sabe, sim ou não? Muita gente inconsciente carrega. E enquanto isso realmente não for rompido, porque primeiro nós nos tornamos grandes, diga comigo, por dentro. Depois nós transbordamos em grandeza por fora. Mas primeiro é dentro. E se eu não conseguir, espera aí, o que eu estou trazendo com você, eu vou trazer muitas mensagens, muitas palavras, muitos versículos a você, e você tem que deixar isso entrar de forma profunda e revelada. Orgulho, mesquinharias, inveja, ingratidão, todos esses sentimentos miseráveis provêm do coração do diabo. O que eu citei para você? Tanto Davi como José, os irmãos de José não fez mal a ele? Sim ou não? E o que ele poderia ter feito quando aqueles irmãos caiu na mão dele? Desculpa a palavra aqui que eu vou falar pelas metades. Vocês estão Vou arrebentar com vocês. Foi o que ele fez? Sim ou não? Não. Não se preocupe. Ele com consciência, ele diz, vocês bem que tentaram me fazer mal, mas Deus o transformou em bem, para fazer isso que está acontecendo aqui agora, para preservação da vida de vocês, para preservação de um povo, e Deus me usou para isso. Fiquem em paz. Eu vou sustentar vocês, os seus filhos, as vossas famílias. Foi uma família? Foi 70 pessoas fora mulheres. A Bíblia diz fora mulheres. E se lá naquele coração o mal tivesse derramado ódio, se lá naquele tempo todo tivesse a energia sendo gasta, simplesmente se programando para vingança, não houve perda de tempo, de energia, distração, foi se envolvendo com as coisas certas, foi deixando, foi estreitando o relacionamento com Deus, foi estreitando, Deus trazendo revelações novas, Deus trazendo a ele o que só Deus poderia trazer. Lembra? Recentemente eu trouxe a tradução mensagem de Abraão. Abraão não olhou para a sua realidade. Ele não olhou e disse, não, sem chance de eu viver isso. Ele acreditou naquilo que só Deus poderia fazer. E viveu. Quem está entendendo? Diga comigo, o mais importante dentre vocês, lê você. Pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão o quê? Quem quer ser grande precisa ser o quê? Precisa ser o quê? Esse é o problema. Todo mundo quer ser servido. São poucos os que querem servir. E aí que está o problema. Por quê? A Bíblia diz, quer ser o menor, não sirva.
Porque o maior é o que serve. Se eu não entender isso, eu vou viver assim, porque ninguém fez por mim, porque ninguém me abençoou, ninguém me deu. Não, eu preciso fazer. O maior é o que serve. Diga comigo, o maior é o que serve. Se eu mudar aqui, tem um outro versículo que diz que quem quer ser grande, que sirva. Por isso que o orgulhoso nunca vai ser grande. O orgulhoso só... É aquela pergunta de sempre, qual é o problema do orgulhoso, gente? Qual é? É o pior de todos. O pior de todos os problemas o orgulhoso tem. Porque o problema do orgulhoso é Deus, porque Deus vai se opor a ele. Então, nós aprendemos estar a serviço do reino e das pessoas. Se eu quero crescer, se eu quero ser grande, nós aprendemos, quanto tempo nós falamos na Bíblia que amor não é, falamos na igreja que amor não é sentimento. É o quê? Então é mandamento. Sabia que não tem opção? É mandamento. Ame o teu próximo como a ti, é mandamento. É um mandamento. E aí, se nós partirmos para aquela direção, né? Mas você não sabe o que a pessoa me fez. Uai. E o que fizeram para Cristo? Nós somos discípulos do Senhor, não somos? Somos servos do Senhor, não somos? Ele amou quem fez mal. Ele orou por quem fez mal. Estou citando José. Estou citando Davi. Abraão. E aí, bispo, o que isso tem a ver com a minha prosperidade toda? Porque generosidade tem muitas formas de generosidade. Daqui a pouco eu vou falar para você. Deixa eu ensinar uma coisa a você. Eu estava falando esses dias que nós temos dentro da igreja uma cultura. Há alguns anos nós fazemos algo e muitos de vocês já sabem, você ouviu essa frase. Quando Deus nos move a abençoar a vida de alguém, nós chegamos na pessoa e abençoamos a vida da pessoa e geralmente não falamos, eu estou te abençoando, ou o bispo está te abençoando, ou o pastor está te abençoando, ou a bispa está te abençoando. Geralmente, nós falamos, tem um anjo abençoando a tua vida. Você vai receber essa bênção, você vai honrar o Senhor, dizime, oferte, e abençoe a vida de outra pessoa. Abençoe a vida de outra pessoa. A corrente não pode parar em você. Porque se ela parar em você, você estancou exatamente em você. Você barrou a fluidez da abundância na sua vida. Ela parou em você. Bispo, mas é como o exemplo que eu dei ontem do Vitor, meu filho, que foi abençoar o homem que veio vender pão de queijo para ele. Ele disse, o que eu tenho no bolso eu vou abençoar a vida do senhor. Abriu a carteira, tinha R$40 na carteira, ele disse, eu estou abençoando, só que tem uma coisa, eu não quero o pão de queijo, só que o senhor vai pegar esse pão de queijo, e o senhor vai abençoar a vida de quem precisa. Ele já está pago. O senhor vai abençoar a vida de quem precisa. Se aquele homem pegou aquele pão de queijo, escolheu alguém e abençoou, porque nós temos duas alternativas. Ou pensar assim, ganhei 40 a mais, acho que eu vou dar? Eu vou vender. Ele estragou o fluxo na vida dele. Ele parou o fluxo na vida dele, porque era uma corrente para girar. E vai por mim, e vai pelos testemunhos. Vou falar isso sem medo de errar.
As pessoas que mais cresceram dentro da igreja são as pessoas mais generosas. Não são as que mais têm, não. São as que são mais generosas, que começaram por baixo e entenderam o princípio. Muitos são aqueles que não têm avançado, não têm crescido, não têm desfrutado da vida conquistada na cruz por Jesus justamente por medo. Medo do quê? Tem pessoas que têm medo do homem. Medo, por exemplo, do exemplo que eu dei, se eu der vai me faltar. Isso é uma mentalidade de escassez. Essa mentalidade é de escassez, e eu vou dizer mais para você, não importa quanto você tenha, você vai ter essa mentalidade. Você sempre vai achar que vai faltar. Sempre. Diga comigo, medo da rejeição. Um dos maiores medos das pessoas é o medo da rejeição. Por isso que eu disse, Davi começou vencendo a sua rejeição. Medo da crítica, medo de não serem aprovadas. Boa parte das pessoas vive com medo de não ser aprovada. Medo de errar. E assim, as pessoas vão adiando e nunca executam as ações necessárias para o progresso na vida dela. Nunca. Ela vai barrando. Ela vai impedindo o fluxo na vida dela. E claro que a nossa caminhada é como um bebê, como uma criança. Uma criança, a primeira coisa que ela faz é o quê? Para andar. Engatinhar. Daqui a pouco ela fica em pé, ela dá os primeiros passinhos toda desengonçada, não é? Ela cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Daqui a pouco firma. É assim que acontece conosco. Nós vamos nos firmando e nós vamos crescendo. Agora, se nós não sabemos andar, como é que nós vamos correr? Tem um processo certo. E nós não podemos pular os processos. Faz parte do processo. Diga comigo, foste fiel no pouco, no muito colocarei. Use o que você tem e transborde com o que tem. E vai por mim, eu não tenho. Mentira. Todo mundo tem. E tem muitas coisas que nós podemos transbordar. Mas nós estamos aqui, eu vou falar de muitas coisas que faz parte, porque a Bíblia ensina o seguinte: fazei estas sem omitir aquelas. Mas todos nós, a mentalidade da abundância começa aí. Justamente, hoje eu estava compartilhando do meu momento de escassez, como eu compartilhei com vocês primeira vez que eu precisei, primeira e única, graças a Deus, que eu precisei de uma cesta básica, eu quase morri. Eu quase morri, gente. Tá certo que eu era orgulhoso pra caramba, era um poço de orgulho, mas eu quase morri. E foi justamente a igreja que me levou à cesta básica. Eu pensei comigo, eu não piso na igreja tão cedo. Que vergonha, meu Deus do céu. Que vergonha. Mas era um orgulhoso. Deus está trabalhando comigo. Mas, como é que rapidamente eu entendi? Preciso ser dizimista, preciso ser ofertante. E uma das primeiras coisas que eu fiz, com os primeiros dinheiros que começaram a entrar, uma das primeiras, eu me lembro como hoje, eu falei assim, nunca mais na vida eu vou precisar de uma cesta básica. Nunca mais. Eu fui num atacadão e fiz uma compra gigante. Para onde? Para a assistência da igreja. Para assistência. Arroz, feijão, óleo, tudo. Fiz aquela loteia traseira de uma picape. E trouxe para a assistência da igreja. Eu disse, nunca mais. Por isso que nós temos uma prática que toda Santa Ceia nós falamos para você, traga o alimento. Traga o quilo. Traga uma cesta, traga. Por quê? Não é só dizimar e ofertar, nós estamos tirando a nossa despensa. Nós estamos tirando o alimento.
para abençoar a vida de pessoas. Então, você pode pensar assim, não, mas eu não tenho, mas é um milagre da multiplicação. É aquilo que a gente aprende. Vou ler uma coisa muito forte para você daqui a pouco. Diga comigo, prosperidade é mentalidade. Primeiro você se torna rico por dentro, depois você se torna rico por fora. Você se torna uma pessoa próspera por fora. É assim. Ah, bispo, é fácil falar. Eu sei, eu vi pessoas crescendo, sendo generosa na medida que estava. Eu vi pessoas crescendo assim. A primeira pessoa que eu vi com esse alto nível de generosidade de verdade foi a bispa. Por ver ela no momento de dificuldade dela, e lá na despensa dela tinha 4 latas de óleo, tirava 2 e ofertava, ou trazia para a igreja, ou ofertava para alguém que estava necessitando naquele momento. Ela não podia pensar, eu só tenho 4, e se acabar as 4? Não é verdade? Eu só tenho 4. Não sei quando vai entrar de novo. Não, eu vou ser generosa, porque eu sei que Deus vai multiplicar. E Deus foi multiplicando. Prosperidade tem a ver com generosidade. Tudo a ver. Quanto mais você transborda, mais você tem, mais você prospera. Isso parece loucura. Mas continuo dizendo, as pessoas mais prósperas hoje no ministério são as pessoas mais generosas. Por isso que a Bíblia ensina o seguinte, por isso que lá na Bíblia está assim, você sabe de ofertas para o Senhor quanto Davi fez, está lá em Crônica, certo? Você sabe, Crônica 7, você sabe quantos de oferta de sacrifício de bois, ovelhas Salomão fez? A gente sabe que é assustadora. Mas por isso que tem assim, ó. Quem tinha um boi, dava um boi. Quem tinha um cabrito, dava um cabrito. Quem tinha uma pomba, dava uma pomba, mas todo mundo dava. Você entendeu? Aí você olha, Salomão dava de milhares, 23 mil bois, 120 não sei, mil ovelhas, dava. Mas já foi para outro nível, outro patamar. Diga comigo, deem e receberão. Sua dádiva lhes retornará, diga comigo, em boa medida, compactada, sacudida, para caber mais. Ao detalhe, sabe aquela balançadinha assim para dar aquela sentada? Entendeu? Sabe aquela balançadinha para dar uma ajustada ali e caber mais? Transbordante derramada sobre vocês. Agora, vem cá, solta, enche o pulmão aí e diga assim, ó, o padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Não tem como fugir disso. Deus está observando o padrão de medida que nós temos usado. Qual é o meu padrão? Eu tenho um alto nível de generosidade ou não? Não. É o padrão que você está recebendo. Você decide a mentalidade que terá e o rumo que dará a sua vida. Você, sou eu. Lembrem-se, diga comigo, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, o que está escrito? Também colherá fartamente. Vamos lá agora. Diga comigo, aquele que supre a semente, quer dizer, aquele que dá a semente, ao que semeia, quem semeia? Deus dá semente, você faz o que com ela? Semente no bolso germina? Semente no cofre germina? Não, semente tem que ser semeada. Semente não germina no bolso, na bolsa. Não germina no cofre, não germina na gaveta. Aquele que supra a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá, diga comigo, e multiplicará. O quê? Vai vir mais semente para você semear mais.
e fará crescer os frutos da sua justiça. Ah, isso que tem a ver com a minha prosperidade. Vamos agora lá. Diga comigo, vocês serão. Leia aí. De quantas formas? Todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Não é forte isso? Por isso que eu falo, cuidado, assim, tem princípios que não tem como a gente pular. Não tem como a gente quebrar. Jesus conquistou esse mar de gente, não foi com espada, não foi na força do braço, foi com princípios. Uma mente próspera é uma mente generosa, prosperidade é um crescimento contínuo. Por isso que a gente tem que orar, Senhor, me dê cada vez mais uma mentalidade de prosperidade, generosidade. Quando Deus te abençoar, seja qual for a medida, imediatamente passa a corrente para frente. É como eu compartilhei agora, recente com vocês, aquele testemunho, que alguém que está aqui compartilhou comigo. Porque passou por um momento difícil, Deus tem usado inúmeras pessoas para abençoar, e a pessoa disse isso. Eu aprendi nesse processo, eu não era uma pessoa generosa, mas a partir de agora eu serei uma pessoa generosa. Não entendia, mas agora entendeu. Olhar o lado do outro também é uma atitude generosa. Investir tempo ajudando as pessoas, diga comigo, investir tempo ajudando as pessoas é generosidade. Está achando que não? Por isso que Jesus diz, fazei esta sem omitir aquelas. Você tem que trazer, estava lá os religiosos batendo no peito, que eu dou o dízimo do hortelã, do endo, do cominho, eu dou o dízimo do... O Senhor diz, mas vocês desprezam o mais importante da lei, que é o amor, a generosidade, a misericórdia. Fazei estas sem omitir aquelas. Por quê? Porque a pessoa é dizimista, então o resto ela não precisa fazer mais nada? É isso? Sim ou não? Sim ou não? Você acha que Deus precisa do nosso dinheiro, gente? Você acha? Não, vamos lá. Você acha que Deus precisa do nosso dinheiro? Não, Ele não precisa. Ele dá para quem Ele quiser. Ele diz que é dele. Ele coloca nas mãos de quem Ele quiser. Diga comigo, pagar o mal com o bem é generosidade. Então, aí é que está. Hoje eu lembrei uma coisa que eu compartilhei outro dia, de alguém que nos fez muito mal, nos atacou, nos criticou, tentou nos difamar, tentou arrebentar conosco. Deus tratou. Quando Deus tratou, essas pessoas chegaram ao fundo do poço. Nós fizemos uma reunião de família, e determinamos o seguinte, nós vamos transbordar na vida dessas pessoas. Cada um dos nossos filhos, dos meus filhos, o que menos ofertou 1000. Para abençoar a vida daquelas pessoas que nos fez tão mal. O que nós podíamos ter feito? Entendeu, né? Toma. Não foi bom para falar? Dá conta? Não. É nossa oportunidade de ser ainda mais abençoado. É nossa oportunidade de fazer o que a Bíblia ensina, juntar brasas na cabeça deles. Brasas vivas. Porque quando nós chegamos, eu fui e levei uma oferta, porque se o menor da minha casa, o menor da família deu 1000, então cada um imagina. Isso é para abençoar a vida de vocês, para vocês recomeçar a vida de vocês, para vocês terem um recomeço para a vida de vocês. Foi fácil?
Eu vou te falar. Não, precisou só fé. Precisou só fé. Aí você fala assim, mas vocês tinham condições. Graças a Deus tinha. E você não sabe tanto que eu fiquei orgulhoso de saber que o mais jovem da minha casa, tinha 1.000 para ofertar. Eu falei, nós estamos muito abençoados. Se o menor da minha casa tem condições de ofertar 1.000 na vida de uma pessoa, louvado seja Deus. Não é verdade? Sim ou não? Então nós precisamos olhar, e aí imagine, no mundo espiritual, como é que isso reflete? Porque também Deus ficou observando, vamos lá, o que vocês vão fazer? O que vocês vão fazer? Não, fui eu, foi a bispa, foi os filhos da bispa, foi os meus filhos, nós fizemos uma reunião de família. Vamos abençoar a vida deles. Se essa mentalidade, esse espírito de vingança, se não tem governo interno, então já começam as reações erradas. Porque a Bíblia fala, quando Deus estiver tratando com o inimigo seu, não coloque as suas mãos e não critique para Deus não tirar as mãos dele. Você entendeu? Porque quando você começa assim, bem feito, toma, ô fulano, você viu lá o que aconteceu com ele? O Senhor fala, opa, acabou. Agora eu não te faço justiça mais. Você está se vangloriando disso? Fui, orei, abençoei, me coloquei à disposição. Isso é mentalidade de generosidade, mas eu não tinha isso. Não tinha isso. A gente aprende a pagar o mal com o mal. Não é verdade? Quando você disponibiliza um tempo para ajudar uma pessoa, isso é uma mentalidade de generosidade. Porque geralmente a gente faz o quê? Eu não tenho tempo para isso. Cada um tem seus problemas, eu tenho meu problema, eu estou cheio de problemas. Não, eu não tenho. E às vezes tudo que uma pessoa precisa é de uma palavra, não é? Sim ou não? Querido, você está passando, mas você vai vencer. Eu já passei por isso, eu rompi. Você vai vencer também. Puxa vida, aquilo dá esperança para a pessoa. Não é verdade? Você vai vencer. Não, eu vou orar com você. O que acontece é o seguinte, nós aprendemos que conforme nós tiramos o lixo de dentro de nós vamos voltando ao princípio, à origem. Por isso que nós precisamos tirar o lixo. Mágoa, ódio, rancor, raiz de amargura. Isso tudo é lixo. Isso tudo é lixo. De falar dos outros, intolerância. Não, se eu quero ser grande, eu preciso ser servo. Todos nós fomos chamados para ser férteis, produtivos, crescermos, frutificarmos, todos nós. Todos nós fomos chamados para isso. Só que eu posso escolher não dar fruto. Você pode escolher não dar fruto. Sabia disso? Coisas como essa que nós estamos falando também é frutos. Também são frutos. Deixa eu falar uma coisa para você, uma árvore come seu próprio fruto? E quando esse fruto não é usado, ele cai e apodrece. Uma árvore produz para outro comer. Imagine você, olha que coisa gostosa. Cada revelação que Deus dá a nós, conhecimento que Deus dá, aonde está a riqueza disso? Se a gente guardasse e falasse assim, isso é precioso demais, vou guardar para mim. Para em mim, para em nós. Mas o que nós fazemos? Compartilhamos. Compartilhamos os tesouros que Deus tem compartilhado conosco. Quem está entendendo? Por isso que você precisa aprender a compartilhar, a ser uma pessoa generosa, não pode parar em você, nem a corrente do Evangelho. Mas vocês sejam férteis, multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. Por isso nós precisamos parar tempo, perder tempo com bobagem. Olha para quem está ao teu lado e fala assim, para de perder tempo com bobagens.
Por isso que nós precisamos ser produtivo, sair da inércia, da passividade, ser uma pessoa faminta por progresso. Ser uma pessoa faminta por... Quem é líder aqui? Quem é pai de família? Quem é mãe? Então, eu vou dizer uma coisa importante. Hoje eu estava meditando num texto bíblico. Olha o quanto é importante o nosso crescimento. Que eu estou compartilhando com você aqui, eu posso compartilhar, tem gente que vai pegar, tem gente que vai dizer, puxa vida, maravilhoso, eu estou aprendendo, também quero ser uma pessoa generosa, quero crescer, quero evoluir, quero prosperar. Mas tem pessoas que vai descartar, que porque a mentalidade escassa está tão enraizada aí dentro, essa mentalidade de escassez está tão enraizada que é difícil. Você tem que realmente estar determinado e querer. Só que tem uma coisa. Quando Jacó queria a reprodução do rebanho, ele pegou varas. E a Bíblia diz assim, descascou, tirou a casca da vara. E colocou diante do rebanho. E colocou diante daquele rebanho que ele queria que reproduzisse forte. O que significa isso? Vara na Bíblia significa autoridade. Diga comigo, autoridade. Tanto é que Moisés, quando estava na guerra, ele disse assim, Josué, desce para a guerra e eu vou subir ao alto do monte e a vara de Deus vai estar na minha mão, vara de autoridade. Então, o rebanho concebia olhando para as varas. Eles olhavam para aquelas varas e eles concebiam. E nasciam rebanhos fortes. O rebanho olha para a autoridade. Sua família olha para você. Você que é empresário, os seus olham para você. Sua equipe olha para você. Sabe a palavra, hoje está na moda a gente dizer assim, você precisa se desenvolver, correto? O que é desenvolver? Progredir, crescer, certo? Você sabia que tem as duas traduções? De crescer, fazer algo crescer, fazer um país crescer, uma empresa crescer, tudo crescer, é desenvolver, é progredir. Só que também tem a tradução de desenvolver. Você precisa se desenvolver, se desenrolar daquilo que você está envolvido, que impede o seu envolvimento com coisas que vão trazer o crescimento. Meu Deus, fiquei doido agora. Vamos lá. Diga comigo, eu preciso me desenvolver. Mas primeiro você se desenvolve, se desenrola daquilo que está impedindo. Quando Jesus foi e ressuscitou Lázaro, ele foi lá no túmulo e disse assim, Lázaro, sai para fora. Lázaro saiu, não saiu? Sim ou não? Lázaro saiu, ressuscitou, diga comigo, ressuscitou. Só que ele estava todo envolvido em ataduras. Aí o Senhor disse assim, tire as ataduras dele. Ele estava ressuscitado, mas estava atado. Ele estava vivo, mas estava atado. Então, do que você precisa se desenvolver, que está impedindo você de se desenvolver, progredir? Tem muita coisa que te trava, que faz você não prosperar, que faz você não crescer, não ter uma vida produtiva. E nós precisamos entender isso. Porque talvez, eu ressuscitei, mas eu estou atado. Eu estou vivo agora, mas eu estou atado. Não consigo caminhar, não consigo fluir. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Hoje o Senhor nos chama
para sair definitivamente desse padrão de mentalidade autocentrada, avarenta e vitimista. Tem muita gente assim. As pessoas mais infelizes, diga comigo, são as pessoas egoístas. Essas são as pessoas mais infelizes. Pessoas autocentradas, só pensam em si. Essas são, bate o recorde da infelicidade. Porque só estão pensando nelas. Não pensam em mais nada. E eu, somente eu, e minha vida, e meus sonhos, meus projetos. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um, diga comigo, não somente, cada um cuide não somente, diga comigo, dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Espera aí, se eu for cuidar só do que, eu já tenho minha vida, eu tenho meus problemas, pensou como seria o mundo, gente? Já parou para pensar como seria o mundo? Ninguém ia ajudar ninguém, né? Não é verdade? Inclusive, nem a porta da igreja já está aberta, porque eu não quero problema. Porque a primeira coisa que entra pela igreja é problema. É ou não é? Olha, é difícil entrar alguém e falar assim, chama o bispo lá para mim, por favor. Oi, pois não, que posso te ajudar? Bispo, eu trouxe essa caixa de oferta aqui, ó, esse dinheiro aqui, tem aqui, ó, um valor gigantesco para abençoar a obra do Senhor. Não, não é assim que acontece. A pessoa entra e fala assim, eu estou no fundo do poço, com a minha vida destruída, acabou meu casamento, eu fali, caí do avião, o trem passou por cima. Falei, isso está grave. Então vamos consertar. Aí a gente começa a fazer igual o Vale de Ossos Secos. Profetiza, aí a cabeça sai de um lugar e vem para o corpo. Aí a perna, porque nossa, nem caiu do avião e o trem passou por cima, então está dilacerado, né? Aí a gente começa a profetizar, e aí começa, perna vem de um lado, braço vem do outro, e aquele alvoroço, e barulho daqui, barulho de lá, e aí começa o terremoto, e aí a pessoa fala assim, está piorando minha vida. Calma, meu filho, meu Deus está juntando os cacos. Deus está formando, porque no Vale de Ossos Secos formou os ossos, não formou? Depois veio os tendões, não foi? Sim ou não? Depois formou a carne, não foi? Carne e músculo, não é verdade? Aí, se a pessoa não dá sequência, o que acontece? Para na carne, carne viva dói. Dói ou não dói? Se não tiver pele, vai doer, não vai? Aí está doendo, calma, só está faltando uma coisa agora, Deus está formando pele. Está curando tudo. E o Espírito vai entrar e vai botar de pé. Quem está entendendo? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Esvaziou-se, diga a palavra, esvaziou-se. Sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. É poderoso. Diga comigo, tenham cuidado com o que vocês pensam, ou com o que você pensa. Diga comigo, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, quer dizer, se a sua mentalidade, seus pensamentos são de generosidade, sua vida será uma vida próspera. Você será uma pessoa generosa, você terá prosperidade, terá abundância. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, Paulo disse. Quantos de nós poderíamos falar isso? Fala o seguinte, imite a mim, porque eu imito a Cristo. E tenho lutado para imitar, para ser uma réplica fiel. Quantos podem dizer isso? Hã? Às vezes nem os nossos filhos podem nos imitar, porque se imitar vai deformar. Eu não sou perfeito, é verdade, mas o Senhor diz assim, ó, sede perfeito, sede santo, como é santo o vosso Senhor.
Isso não pode ser um chavão. Ou uma desculpa, a gente sempre fala, eu não sou perfeito, eu sou assim mesmo, mas eu quero ou não quero mudar? Eu quero a mentalidade de Cristo ou não quero? Eu quero ser igual ao meu Senhor ou não? Porque os planos dele estão aí, ó, ele está realizando. Volta ao que eu comecei no início. A palavra de ontem. Deus tem urgência. Deus tem urgência. Ele quer fazer. Quando algo vem repetido, é porque ele tem pressa. José disse, olha, porque Deus deu 2 vezes ao Senhor, porque tem urgência, é uma questão que já está decidida. E Deus tem pressa em fazer. Agora, eu preciso me colocar na posição. Nós precisamos nos lembrar que ignorância é uma escolha. A Bíblia diz que o povo foi destruído porque desprezou o conhecimento. Então, ignorância, a pessoa se torna ignorante por opção. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Em voz alta, por gentileza. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Temos? Pensamos igual a Ele? É o mesmo Espírito? Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Poxa, a gente não pode ignorar isso. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Se nós realmente acreditarmos nisso, nós nunca mais vamos permitir que mentiras, enganos, sentimentos miseráveis, escassez, morte, controle e domine nossas vidas. Você não vai permitir mais. Você não vai, nunca mais você será escravo de um padrão de aprovação, aquela mentalidade que precisa da aprovação das pessoas. Não é aquela coisa que a gente fala assim, estou nem aí com o que os outros pensam. Não é isso. Não é isso. Sabe aquelas pessoas que ela precisa mais da aprovação das pessoas do que de Deus? Então, mais preocupada é o espécie do Saul. Saul, ele não estava preocupado com o que Deus estava pensando, qual eram os planos de Deus para a vida dele. Ele estava pensando, por que ele fracassou? O povo, eu pensei, o povo. E porque ele pensou no povo, ao invés de pensar no que Deus estava pensando, ele fracassou. Quem está entendendo? Fique em pé, por gentileza. Pega o teu propósito e fecha os seus olhos. Dentro de cada um de nós, existe um grande potencial. E à medida que cremos na palavra, tudo que trava sai. Se você crê errado, vive errado. Quando realmente nós cremos e tomamos consciência da verdade, nunca mais nos curvamos diante de uma mentira. Ninguém tem mais o poder de nos calar, intimidar, nos escravizar. Medos, misérias, inseguranças, complexos, privações, sentimentos que aprisionam a mente de uma pessoa cai por terra, tudo isso cai por terra. Porque isso só tem força se realmente a palavra não estiver em nós. Romanos diz, a morte reinou sobre muitos por meio do pecado, de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva de justiça, e todos que a recebem, vamos comigo? Reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Reinarão em?
A graça de Deus é um presente para nós. É um presente. Por isso que, ao invés de usar aquela expressão assim, eu não sei se eu dou conta, eu não sei, não, eu tenho graça. Eu posso, eu dou conta. Você tem graça. Você pode. Nós seguimos os passos do Senhor. Nós desfrutamos de uma vida poderosa. É para isso que Ele nos chamou. Quando isso acontece, a visão muda. Nós não vemos os problemas como problemas, mas como progressos, desafios. A forma como nós olhamos para a vida passa a ser completamente diferente. Posicione-se hoje. Livre. Se posicione como uma pessoa livre. Que a glória de Deus resplandeça sobre a tua vida. A Bíblia é um livro de grandes recompensas. Quando nós fazemos o que a palavra ensina, nós somos recompensados. Leia aqui comigo: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um. O que está escrito? Está chegando a recompensa, por isso que vale a pena. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje eu dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. E aí, se eu seguisse aqui, você sabe, você será bendito na cidade, será bendito no campo. A sua descendência será abençoada. Você será abençoado onde você pisar com a planta dos seus pés, aonde você colocar as suas mãos. Você terá para emprestar, mas não tomará emprestado. Estará por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo. Sequência. A obediência traz grandes recompensas. Se nós seguimos as direções da palavra, nós seremos abençoados e honrados. Por isso que a palavra tem que arder aí. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que, diga comigo, recompensa aqueles que o buscam. Tem uma recompensa para aqueles que o buscam. A recompensa da humildade e do temor do Senhor, diga comigo, são a riqueza e a honra e a vida. Por isso que você precisa perseverar, resistir, suportar. Isso traz recompensas. O infortúnio persegue o pecador, diga comigo, mas a prosperidade é a recompensa do justo. A prosperidade é a recompensa do justo. O ímpio recebe salários enganosos, mas quem semeia a retidão colhe segura recompensa. Meu Deus, Deus recompensa o fiel. Deus é fiel. Nós temos promessas intermináveis que nos garantem recompensas extraordinárias. Quanto você acredita nisso? Muitas pessoas perdem por não seguirem a mentalidade de Cristo, por ignorar isso. Deus tem urgência, igreja. Deus tem urgência, Deus é recompensador, a sua medida é transbordante. É abundante. O Senhor transborda o tempo todo em nossas vidas. Nós precisamos aprender a receber. Eu recebo e eu passo. Eu recebo e eu passo. Generosidade, mentalidade generosa, espírito generoso. Tem algo grande aí para nós. Por que Deus, olha a palavra que veio ontem para nós. Meu Deus. E aí hoje, o Senhor vem e está aqui, diga comigo, transborde. Toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar, diga comigo, infinitamente mais do que poderíamos pedir, ou Ele é capaz de fazer, de operar infinitamente mais
do que você pode pedir ou imaginar. Cada passo de obediência é uma recompensa gloriosa. Cada um deles. A mentalidade escrava priva as pessoas de viver grandes e gloriosas recompensas. Por isso que você vai começar orando hoje e dizendo: Senhor, eu quero essa mentalidade generosa. Eu quero essa mentalidade de transbordo. Eu quero, Senhor, eu quero essa unção, porque a medida de Deus é transbordante até derramar, e Deus quer derramar sobre a tua vida. Deus quer derramar muito mais do que você necessita. A mentalidade de Deus é gloriosa. Fala aí com Deus e diga: Senhor, eu quero essa mentalidade. A mentalidade de Deus é gloriosa. Ele também nos quer com uma mentalidade gloriosa, bondosa, amorosa, doadora, transbordante, porque Ele quer derramar sobre a tua vida. Esta é uma palavra que liberta. Você não é incapaz, um coitado, um rejeitado, nem está em desvantagem. Você não está em desvantagem. A palavra te coloca à frente. Você é a imagem e semelhança do Senhor, viu? Você é a imagem e semelhança do Senhor. Sabe o que precisa acontecer? Chega de querer ser gigante na terra de pequenos. Coloca um ponto final na mentalidade de Saul, que se via como um gigante por fora, mas pequeno por dentro. Não, você tem que ser maior por dentro. Deixa o Espírito entrar. Deixa o Espírito dominar você. Esse é o padrão de Deus. Esse é o padrão que Deus tem para você. Diga: Senhor, renova minha mente. Quando você cresce, quando você entende, pode levar outro a crescer também. Você vai levar outras pessoas a crescer. Veja-se como alguém capaz de viver as promessas de Deus. Veja, Deus é grande, poderoso, glorioso, forte, amoroso, doador, perdoador, recompensador, um pai ajudador e muito mais. É impossível caber nessa lista. Você é filho dele, por isso que essas características têm que estar em você, viu? Essas características. Tome a decisão: eu quero me parecer com meu pai, eu quero me parecer com meu Deus. Relacione-se de forma pessoal e íntima, profunda, pessoal e íntima com Jesus, e receberá todos os tesouros da sabedoria e conhecimentos. Doe-se, transborde. Diga ao Espírito Santo: Espírito Santo, faz de mim uma pessoa generosa. Faz de mim, me dê essa mentalidade de abundância, essa mentalidade de riqueza. Colossenses 2:3 diz: nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Ele tem tesouros para revelar a você, tesouros de sabedoria, tesouros de conhecimento. Diga: eu vou ter para mim, vou ter para abençoar muita gente. Eu quero ser uma pessoa generosa. Deus vai derramar sobre a minha vida sabedoria, conhecimento, prosperidade financeira, e eu vou transbordar sobre a vida das pessoas, em nome do Senhor Jesus. Oh meu Deus, eu oro com a tua igreja, eu declaro sobre a tua igreja, eu profetizo sobre a tua igreja. Coloca em nós, meu Pai, essa mentalidade generosa. Oh meu Deus, esse espírito que o Senhor nos traz, essa mensagem, transborde. Oh meu Deus, nós queremos transbordar. Oh santo e poderoso Deus, coloca, Senhor, liberta mentes aqui hoje. Tem aquelas pessoas que acham que se ela fizer ela vai ter menos, se ela fizer ela vai perder. Não, Senhor, não, liberta, meu Pai, que ela tenha, Senhor, uma mentalidade de abundância, uma mentalidade de prosperidade, uma mentalidade de transbordo. Eu declaro em nome do Senhor Jesus: enche o teu povo de sabedoria. Traz os tesouros do conhecimento, Senhor. Os tesouros do conhecimento e da sabedoria. Derrama sobre a vida deles. Derrama desta unção, Senhor. Derrama desse poder sobre a vida deles. Renova mentes aqui. Renova, meu Pai, a visão. Talvez ela não tinha essa mentalidade.
Sempre ela pensava: se eu fizer eu vou ficar sem, se eu fizer eu vou perder. Não, é justamente essa mentalidade que tem mantido muitos no mesmo lugar. Eu declaro, Senhor, a libertação, meu Pai, mudanças acontecendo, em nome do Senhor Jesus, que travas sejam rompidas. Ó meu Deus, que essa mensagem entre em nossas mentes, entre em nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, meu Pai. O Senhor falou, meu Deus, que vai estremecer dentro de pouco tempo. O Senhor vai estremecer as nações, o Senhor vai abalar os continentes e vai fazer, Senhor, vir sobre o teu povo, sobre a tua igreja, as riquezas das nações. Eu declaro, Senhor, abala, meu Pai, abala, Senhor, abala, Senhor, abala as nações, abala os continentes e traga, Senhor, traga, meu Deus, traga, em nome de Jesus. Fala com a sinceridade do seu coração. Talvez você foi criado num ambiente que gerou uma mentalidade de escassez em você. Talvez você passou por coisas, por situações que gerou uma mentalidade de escassez em você. Não, se liberte dela. É para você. É para você. Deus vai derramar sobre a tua vida tesouros de sabedoria e de conhecimento, tesouros e riquezas materiais. Mas você precisa aprender que você tem que transbordar. Você tem que transbordar. Ontem, presta atenção. Deixa eu só falar uma coisa a você, não abre seus olhos. Ontem no encerramento, o Espírito Santo usou a bispo e disse: tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. Deus é o dono do ouro e da prata, o que significa que Ele é o soberano possuidor de todas as coisas. Deus é a fonte última de todas as riquezas, porque tudo lhe pertence e pode dar a quem Ele quiser. O próprio Deus afirma ser o dono do ouro e da prata. O povo estava ali naquele contexto, achando que nunca mais viveriam a glória que haviam vivido. E vem o Senhor e diz que a glória que eles estavam prestes a viver seria muito superior, muito maior do que a glória que eles tinham vivido no passado. Aprenda isso. Deus não é um Deus simplesmente que operou no passado. Diga comigo: o Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Salmo 24 diz: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Mas Ele é Ele, quem poderá fazer-lhe oposição? Diga comigo: Ele faz o que quer. E aí em Jeremias ele diz: eu fiz a terra, os seres humanos, os animais que nela estão, com meu grande poder e com meu braço estendido, e dou a quem eu quiser. Riqueza e honra vem de ti, tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Toda a riqueza e prosperidade vem de ti, tu governas todas as coisas com teu poder, e a tua força pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Diga: Senhor, eu sou essa pessoa. Deus quer derramar de forma abundante sobre a vida do seu povo. Muitos continuam não crendo. Deus não está preso. Estou repetindo aqui, Deus não está preso
a nada, a economia. Ele é o Senhor que honra o fiel. O que é fiel? Onde está e com o que tem. Ele quer derramar sua glória, honrar, prosperar, enriquecer na crise, como enriqueceu Isaac, que teve fé para plantar no pior momento. No ano mais difícil, com piores previsões, foi quando prosperou de forma inacreditável, porque obedeceu e creu e agiu a fé. Deus vai derramar na vida dos fiéis radicais. Deus está sempre vigiando tudo o que acontece no mundo, a fim de dar forças a todos que são fiéis a Ele de todo o coração. Coloque isso dentro de você. Querido, Deus não depende da economia. Sabe por quê? Ele diz na sua palavra que daqui a pouco Ele fará estremecer as nações, os continentes, e Ele diz: e riquezas serão trazidas para este lugar. Riquezas serão trazidas sobre a vida do seu povo. Deus quer derramar sobre a tua vida. Agora toma posse aí no teu lugar e diga: Senhor, eu acredito, eu creio na tua palavra, eu creio na tua grandeza, Senhor, eu creio, meu Pai. Deus tem pressa, Deus tem pressa, Deus tem urgência para fazer. Ele quer abençoar o seu povo. Ele tem propósitos com você. Ele tem propósitos na sua vida. Ele tem. Senhor, derrama, meu Pai. Eu profetizo sobre a vida da nossa igreja. Eu profetizo sobre a vida do nosso povo. Transborda, Senhor. Transborda sobre a vida deles. Transborda sobre a vida deles. Eu declaro, meu Pai, eu profetizo portas abertas. Eu profetizo, meu Deus, uma abundância gigantesca sendo derramada sobre a vida desses homens, dessas mulheres, de visão, direção, revelações, ideias. Derrama, Senhor. Eu profetizo que Ele seja bendito ao entrar, bendito ao sair, aonde pisar com a planta dos pés, que eles sejam honrados, abençoados, prosperados. Eu declaro, em nome do Senhor Jesus, uma explosão de bênçãos. Eu declaro, em nome do Senhor Jesus, bênçãos poderosas, exageradas sobre a vida do teu povo, Senhor. Eu derramo. Profetiza, Senhor. Toma posse. Toma posse. Deus é sempre garantidor de recursos. Ele vai garantir sobre a tua vida. Creia. Governe. 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 Aleluia. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo na tua vida. Receba a unção do Espírito Santo que te levanta. Receba a unção que abre a tua visão, que expande a tua visão. Deus tem coisas poderosas para a tua vida. Deus tem uma unção poderosa para a tua vida. Aleluia. Aleluia. Eu declaro, eu profetizo. Com seus olhos fechados, não seja só um ouvinte. A palavra tem que entrar e tem que causar um grande impacto na sua vida. Ela tem que causar mudanças, decisões. Se você só for um ouvinte, preste atenção. Quando a Bíblia fala do homem que está com a casa edificada na areia, soprou o vento, correu as chuvas, assopraram os ventos e combateu aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Mas qual era o problema? Aonde estava? Porque vento e chuva na Bíblia é bênção.
não é para derrubar a casa, é bênção, é para trazer bênção, edificação, prosperidade, abundância. Qual é o problema do vento e da chuva? É aonde a vida da pessoa está. Aí é que está o problema. Então para de ser ouvinte, seja um fiel radical, creia na palavra. Deus pode tornar grande qualquer pessoa, a Bíblia diz. Ele diz: daqui a pouco, dentro de pouco tempo, eu vou estremecer as nações, eu vou abalar os continentes, e riquezas serão trazidas. Quando ele falou isso, ele disse: serão trazidas para o meu povo. Levante as suas mãos, por favor, e o teu projeto. Eu profetizo sobre a tua vida hoje. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus visão, direção, sabedoria. Que riquezas da sabedoria e do conhecimento seja derramado sobre a tua vida. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, eu profetizo como no vale de ossos secos, que tudo que está fora do lugar vá para o seu devido lugar, que se forme o corpo. Eu profetizo tendões fortes, músculos fortes para suportar o peso da bênção. Eu profetizo pele para proteger e trazer sensibilidade à palavra de Deus, ao que Deus está fazendo. Eu profetizo o Espírito que te coloque de pé, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus, que Deus dê a você sabedoria, visão, revelações, que Deus derrame sobre a tua vida de uma abundância gigantesca. Eu declaro sobre a tua vida que você seja bendita ao entrar, bendita ao sair, bendita aonde você pisar com a planta dos seus pés, aonde você entrar que você conquiste, aonde você colocar as suas mãos que cresça, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo uma onda de abundância gigantesca sobre a tua vida. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus um 2023 poderoso, explosivo de bênçãos. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que 2023 seja o melhor ano da tua vida até então. Experiências poderosas, sobrenaturais, grandiosas, extraordinárias, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo você contrariando todas as previsões negativas e crescendo em meio à crise, em meio à escassez, em nome do Senhor Jesus. É o que eu declaro sobre a tua vida. Eu declaro uma mentalidade de abundância. Eu profetizo a unção de transbordo sobre a tua vida, que Deus transborde sobre a tua vida e que você seja um canal, um instrumento para transbordar no reino e na vida de muitas pessoas, em nome de Jesus. Diga: eu creio, diga: eu recebo e tomo posse. Eu profetizo um fevereiro poderoso sobre a tua vida. Eu declaro um mês de fevereiro explosivo de bênçãos, um mês abundante, um mês de portas abertas, um mês, ó meu Deus, de alianças, de contratos, de vendas poderosas, de boas novas, de boas notícias sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio, eu recebo e tomo posse, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, amém. Para Jesus.